Olá, boa noite. Boa noite a todos. Vamos iniciar, o nosso trabalho, a nossa reunião. Podem chegar, se acomodar aí, para a gente poder começar a nossa conversação, né? Boa noite, Ricardo. Boa noite. Hoje nós vamos falar, meus irmãos, sobre tratamento espiritual. É um tema interessante, né? Muita coisa assim para a gente poder conversar, para a gente poder esclarecer. Vocês fiquem à vontade para poder colocar alguma questão, complementar, né? Aqui no chat, que aí no finalzinho eu vou acompanhando ali, certo? Vamos pedir sim, Ricardo. Vamos pedir sim para ele, claro que sim. Vamos pedir para a espiritualidade, a amiga já tratar ele, né? Para Jesus ir lá, cuidar dele, cuidar dos nossos irmãos que estão aí em necessidade. Então, se você tiver condições, quem tiver condições, deixa um copinho com água para que a gente possa pedir a fluidificação, né? E vamos fechar os nossos olhos em agradecimento a Deus, em agradecimento a Jesus e a espiritualidade amiga por todos os recursos materiais e espirituais que nos concede. Vamos pedir pelos nossos irmãos que estão em processo de tratamento, que eles possam receber a misericórdia divina, que eles possam receber os medicamentos que são necessários, que as mãos dos médicos que estão acompanhando a cada um deles possam ser encaminhadas, deixando ali sempre o melhor cuidado possível, com fluidos salutares que cada um de nós tem condições de doar. Vamos pedir pelos nossos irmãos que estão em situação de rua. Hoje está um dia frio, atípico, que eles possam receber o acalento daqueles irmãos que tiverem condições. Vamos pedir pela orientação no decorrer do nosso estudo. Vamos pedir pelos irmãos que necessitam de cuidado, pelos lares de cada um daqueles que estão nos ouvindo nesse instante. E vamos dar início à nossa reunião com a prece que o Senhor nos deixou em terra. Ao Pai nosso que estais aos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ao pão nosso de cada dia, que nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em entregues, nem erros, nem tentações, mas livra-nos da prática de todo e qualquer mal, e que assim seja. Meus irmãos, hoje vamos vibrar, já que nós vamos falar de tratamento, de cura, vamos vibrar aí para o nosso irmão Reginaldo Lopes, tá? Que ele está internado. Vamos vibrar pela nossa irmã Maria do Rosário, que está precisando também de energia, pela nossa irmã Yolanda, que também necessita de tratamento, e também pelo nosso irmão Alfredo Venâncio, que também precisa das nossas orações. Então vamos juntar, vamos dar as mãos aí e
elevar fluido e elevar energia e mandar força para esses irmãos que estão nesse processo. E que Jesus e sua misericórdia possa tocar ali cada um deles. E quando nós pensamos, falamos assim, olha, vamos falar de tratamento, vamos pedir preces para alguém, né? Vamos fazer preces para alguém. Automaticamente, nós começamos a movimentar um universo muito íntimo, um universo de fluidos. Fluidos esses que vão recair lá sobre as pessoas que estão precisando. Então, quando nós falamos, olha, precisamos vigiar os nossos pensamentos, precisamos tratar, precisamos estar sempre com um pensamento positivo, né? Por quê? Porque essa energia, ela é direcionada. Sempre a força ela vai ser direcionada. Quando você deseja alguma coisa boa para alguém, você pode ter certeza que tem alguém te ouvindo. Você pode ter certeza que o seu campo energético, que o seu perispírito, ele vai emanar essa energia, ele vai emanar esse fluido e esse fluido ele vai ser direcionado para alguém. Então hoje, quando nós pedimos aqui para o nosso irmão Reginaldo, para Maria, para Yolanda, para o Alfredo, um pouco, na hora que você pensa assim, Jesus cura, espiritualidade amiga, ampara. Na hora que você direciona um pensamento, mesmo não conhecendo as pessoas, você pode ter certeza que esse fluido ele vai chegar. Você pode ter certeza, e não é uma questão de falar, mas é o Espírito que vai lá, é o seu Espírito, é a sua força que vai lá, é a sua vontade que vai lá. Porque todos nós temos cura. Todos nós temos cura na alma, todos nós temos cura nas nossas falas, né? Todos nós temos cura no nosso pensamento. Mas às vezes nós temos timidez com tudo isso também. Falar assim, poxa, será que eu consigo? Consegue? Consegue. A palavra acalenta e cura. O amor acalenta e cura, né? E quando você se coloca nessa condição de direcionar essas forças para alguém, você pode ter certeza que eles estão recebendo. Porque aonde que o seu pensamento está, a sua alma vai estar. Se a sua alma está, a sua energia também está. E hoje nós vamos falar aí a respeito desses tratamentos espirituais. Alguns tratamentos que são mais puros e simples, como o passe, né? Onde existe a imposição de mãos, ou às vezes o passe à distância também, que hoje em dia ele está sendo muito disseminado. Na hora que nós pedimos tratamento para esses irmãos que estão enfermos momentaneamente, né? Automaticamente vocês já deram, nós já demos um passe neles. Mas é simples assim? É puro e simples. Só precisa de uma coisa, amor e boa vontade. Tá? A gente só precisa disso, não precisa de mais nada. Amor e boa vontade. Se nós tivéssemos ideia o quanto que amor e boa vontade cura as coisas, o nosso mundo seria outro, o nosso orbe ele seria outro, viu? E aí, falando em boa vontade, vamos lembrar, acabei de ver que hoje nós vamos chegar aí por volta de 6 a 7 graus, tá? Quem tiver condições, for dar uma volta aí pelo centro da cidade, alguns locais, leva um agasalho que você não esteja usando, porque o guarda-roupa não sente frio, tá? Cabide não sente frio, não. E às vezes tem blusa aí, tem as coisas aí que você não usa muito tempo, tá deixando para usar na época do frio. O frio chegou e com certeza você não vai usar. Tem alguém lá de fora precisando. Coloca aí no carro, tá? Se você for sair, e faça essa caridade aí. Não esqueça, é o Cristo que você está tratando, que você está agasalhando, porque o Cristo está ali com frio. Viu? Então, meus irmãos, vamos nessa questão aqui. Os tratamentos espirituais. Primeiro, o passe. O passe, ele é a simples e mais pura forma de cuidado, que é a imposição de mãos. Ah, não, mas eu preciso ter conhecimento do espiritismo para que eu possa
dar o passe, a gente só precisa saber de uma coisa. Para que eu aplique o passe para alguém, eu preciso ter boa vontade e amor, tranquilo? E eu preciso estar com os pensamentos equilibrados também. Porque senão, se eu tiver com os pensamentos desajustados, a minha contribuição para o meu semelhante, ela também será desajustada. Então eu preciso estar ajustado, eu preciso estar num ponto de equilíbrio. Não 100%, viu? Que a gente não consegue estar 100%, mas preciso estar equilibrado para que eu possa também equilibrar, tá certo? Outras pessoas utilizam, alguns médios, depende da necessidade, utilizam outros tratamentos de cura, né? Igual tem o Dr. Hansi, igual tinha o Zé Rigó, né? Que tinha a questão do corte, que faziam cirurgias ali. Mas essas cirurgias, elas ocorrem também no contexto espiritual e sem aquele corte, sabe? Sem cortar a pele do nosso semelhante. Então, por vários e vários casos que nós já tivemos dentro da nossa instituição espírita mesmo, né? Vou usar a nossa lá como referência, porque é aquilo que nós temos de maior proximidade, né? Então, várias e várias questões ali, onde as pessoas estavam passando por processos de tratamento na medicina física, procuraram a casa espírita e, por algum motivo, quando retomavam ali no médico, tinha simplesmente o sinal da cirurgia. A pessoa sabia o que havia acontecido, mas a medicina não consegue explicar, né? Então, esses tratamentos espirituais, eles acontecem constantemente. O médium, ele é uma pessoa, ele é o ser que faz intermedia todo esse processo. E nós somos médiuns de cura, nós somos médiuns de cuidado, né? Quando você conversa com alguém que está ferido ali de alma, né? E essa pessoa se sente melhor, você deu um passe de cura naquela pessoa. A sua voz, o seu tom, a forma que você acolheu foi o remédio que aquela pessoa estava precisando, né? Mas existem várias e várias situações então de tratamento espiritual. O mais falado é o passe espírita. E às vezes a gente, igual falando há pouco com vocês, às vezes a pessoa fala assim, não, mas para eu poder dar passe eu preciso ser espírita. Não, nós não precisamos ser espírita. Para você curar a dor do outro, você não precisa nem ser cristão. Não precisa não. Precisa você ter amor pela vida do outro. Amor esse que nós já temos guardado aqui, que a gente precisa somente exercitar. Quantas e quantas pessoas às vezes não estão dentro da nossa mesma crença, porém têm mais amor pelo seu semelhante do que muitos outros. Quantos e quantos? Então a gente precisa se atentar nisso. E hoje em dia, quando a gente fala do passe, nós estamos aqui, igual na nossa casa espírita, existe uma equipe mediúnica, cerca de 10 a 15 médios, que eles estão toda semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, fazendo um passe à distância. Esse passe à distância, ele consiste em que esse médium, junto com a outra equipe, eles vão direcionar energias, fluidos para aquelas pessoas que estão precisando ali. Esse momento que vocês estão aqui nos ouvindo, vocês estão recebendo um passe também. E aí às vezes a gente olha e fala assim, poxa vida, mas passe espírita? Gente, o passe ele não é espírita, tá? O passe não é espírita. A cura pela imposição de mãos, ela já existia há muito tempo. Há muito tempo. E aí, Jesus, por exemplo, como que Jesus curava? Pela imposição de mãos, não é?
A questão é que no Espiritismo, o passe espírita ele teve essa abrangência ou foi se expandindo de uma forma mais extrema. Por quê? Porque o Espiritismo começou a estudar. O Espiritismo explica todo esse processo aí. O porquê que a imposição de mãos ela cura, né? E aí nós sabemos que muitas doenças, né, muitas dificuldades que as pessoas apresentam, elas vêm do espírito. E a ciência reconhece isso. A medicina já reconhece isso. Que muitas dificuldades que nós passamos hoje, que muitas mazelas que nós temos, vêm do espírito. Aí o Espiritismo vem lá e diz assim, ó, ou você tem uma deformidade no seu perispírito, certo? Ou você tem uma deformidade no perispírito que trouxe de momentos anteriores, ou você construiu isso no decorrer da sua existência aqui. Então muitas coisas, meus irmãos, elas vêm, muitas dificuldades físicas que nós temos aí, elas estão presentes devido ao quê? Devido a processos que nós estamos passando. Devido a dificuldades que nós mesmos vamos colocando aqui no nosso caminho, né? E aí quando nós procuramos um tratamento espiritual, ele fala assim, não, mas é um tratamento espiritual para curar o meu corpo físico, né? Por quê? Porque é um tratamento que vem do espírito, verdade. Verdade. É um tratamento que vem do espírito de alguém. E é um tratamento espiritual porque ele vai direto no seu espírito, no nosso espírito. Espírito esse, muitas vezes adoecido, nesse período aí de pandemia, né? Nessas dificuldades que nós viemos passando, nós estamos adoecendo um pouquinho, cada um está um pouquinho doente, né? Alguns estão doentes com ansiedade, alguns estão doentes com medo, com receio, né? Alguns estão doentes de solidão. Tudo isso aí são doenças do espírito. Já repararam isso? Que às vezes quando a pessoa ela passa por alguma situação muito desconfortável na vida, né? Há algum desajuste muito grande, aí passa um tempo e aparece alguma coisa no campo físico. Mas o que adoeceu primeiro? Primeiramente adoeceu o espírito. Adoeceu-se o espírito. Aquela mazela que estava no espírito passou para o campo físico. Tá? Já reparou uma coisa? Que um exemplo assim que todo mundo acredita que já passou em algum momento. Quando você fica muito nervoso, muito nervosa, começa a tremer. Tem gente que dá dor no estômago, né? Tem gente que dá dor no estômago, tem gente que dá dor de cabeça. Quando passa aquela raiva dá um cansaço tão grande. Mas por que isso, Cleise? Porque nós gastamos energia demais, nós gastamos fluido demais ali. E ao mesmo tempo que nós gastamos, nós somatizamos, né, esses fluidos. No decorrer da nossa reunião, vou passar alguns exemplos de algumas coisas para vocês. Como eu disse, não é uma exposição, tá? Mas é uma forma para que eu possa ter uma clareza, passar uma clareza maior sobre esses processos que nós vivenciamos na casa espírita, tá bom? Então, ó, uma das situações assim, às vezes a pessoa chegava na casa espírita, isso quando Jesus, quando a espiritualidade dá permissão para que seja perceptível, viu? Às vezes a pessoa chegava na casa espírita com
campo todo deteriorado, cansado, com dificuldade. Vou dar uma situação para vocês. Um dia, numa reunião de estudos, né, uma reunião de desenvolvimento mediúnico, sentado assim na mesa, as pessoas chegaram, vão se acomodando. E aí, sempre quando a equipe ia chegando, eu pedi permissão para poder olhar, perceber o campo deles. E quando Jesus permite, isso acontece, né? No sentido assim, de perceber o estado fluídico daquelas pessoas. E aí eu fecho meus olhinhos ali, né? E vou repassando todo mundo. Fiz isso. Chegou num certo ponto, eu vi uma mancha, né? Percebi uma mancha. Eu falei, ué, tá errado. Abri o olho para ver quem que era. Eu vi a pessoa, né? Passou, falei, vamos lá, porque a gente não pode permitir ser enganado por si mesmo, que a mente confunde, tá, gente? Então nós temos que ser bem pé no chão, bem pé no chão. Nós estamos na casa espírita, mas nós somos alucinados com as coisas, não. Então nós precisamos ser pé no chão e firmes, tá? E aí eu fiz novamente, falei, não, eu posso estar em erro, né? Fiz novamente, de novo. Perguntei para essa irmã que estava à minha frente, disse, tá tudo bem? Tá tudo bem, tá bom. Continuamos o decorrer do estudo, mas no final ela relatou uma situação, que naquele dia ela tinha sofrido uma tentativa de sequestro, né? Essa situação desestruturou o campo energético dela, desestruturou, deixou que ela estivesse numa energia mais densa, uma energia mais cinza. E como que é tratado isso? Através do passe, através dessa energização que é dada pelo passe. Então essas questões do espírito, primeiro adoece o campo do seu perispírito, né? Então a sua energia ela fica mais densa, a sua energia ela fica mais cansada, certo? Precisa de tratamento. Então quando ela veio e relatou essa questão, que estava tudo bem, né? Porém aconteceu isso, isso e isso. Mas isso já era perceptível no campo fluídico dela. Então nós precisamos ter muito cuidado com o decorrer do nosso dia, com as nossas ações. Nessa situação não foi de responsabilidade dela, é claro, mas com aquelas ações que são de nossa responsabilidade, onde eu agrego para mim essas energias mais adoecidas, esses fluidos que necessitam de um cuidado maior. E se eu deixar que esses fluidos eles impregnem no meu campo, aí logo vem a dor de cabeça, um desânimo danado, da vontade de fazer nada. Se isso persistir, pode vir crise de ansiedade. Se isso persistir, pode vir um processo depressivo. Se isso persistir, pode vir questões físicas. Aí vem uma gastrite, vem uma úlcera, vem isso, vem aquilo, vem um monte de coisa aí. Então nós precisamos tratar, tá? Então a base das doenças, meus irmãos, elas são espirituais. A base das doenças, elas são espirituais. E a casa espírita, ela oferece o passe para que possamos tratar essas energias aí. Então, por isso que a equipe ela está fazendo aí 3 vezes por semana o passe à distância. Porque devido a essa situação, né, de pandemia, infelizmente a gente não pode se reunir na casa espírita por hora. Mas nós podemos fazer isso distante. Basta pensar. Na hora que nós pensamos, nós já emanamos essa energia, nós já emanamos esse fluido a todo mundo. E aí, não precisa ficar pensando, igual eu falei há pouco, né? Que o passe, ele é espírita. O passe, ele não é espírita.
O passe é de Jesus. Jesus que ensinou pra gente. Na verdade era praticado antes. Mas Jesus, ele curava com a imposição de mãos. Jesus, ele expulsava os demônios com a imposição de mãos. Jesus cuidava dessa forma. O Espiritismo simplesmente replica isso de uma forma mais ampla, porque nós conseguimos explicar o que acontece nesse processo. Então, vou aproveitar e vou explicar para vocês o que acontece. Então, vamos lá. Eu sou um médium passista, tá? Sou um médium passista. Eu tenho meu fluido, preciso estar estabilizado ali para eu poder auxiliar quem está buscando. A espiritualidade vem, direciona essa energia para mim, eu capto essa energia, a intensifico e direciono para aquela pessoa que está precisando, tá? O mentor, ele diz assim, que cada um de nós é um frasco de remédio para auxiliar o nosso semelhante. Então, cada um de nós aqui, nós temos um tipo de energia que é específica para tratar determinada situação. Alguém já chegou para vocês e falou assim: nossa, eu não estava bem, mas agora você chegou, você acredita que eu melhorei? Melhorei, nossa, poxa, obrigado. O que é isso? O que você fez? O seu campo energético simplesmente tratou aquela pessoa que estava precisando. Só. Seu campo energético tratou. Aí a pessoa fala assim: poxa, mas eu não fiz nada. Fez muito. Fez o suficiente para amparar a dor do seu semelhante. Às vezes a gente não tem ideia de que isso acontece, mas isso acontece com uma frequência absurda. E o Espiritismo explica isso. Ah, mas você traz tranquilidade. Eu estava tão aflito e fiquei bem. O seu campo, ele é propício a isso. Então, essa energia de ternura, esse cuidado, esse amparo que você tem, envolve as pessoas. Eu estou dando um passe ali, pois está dando um passe. De forma indireta, porque às vezes você nem sabe o que está acontecendo, né? Mas na casa espírita é dessa maneira. A espiritualidade traz a energia para o campo do médium. O médium é um catalisador, direciona a energia para aquela pessoa que está recebendo ali. E quando nós pedimos o passe aqui em preces, é como se saísse, imagina que cada um de nós aqui estamos assim, saindo fumaça, né? Essa fumacinha, esse fluido ele sai e vai ser direcionado aonde necessita, tá? Essas coisas acontecem muito. Tem prova disso? Tem, vocês já devem ter passado por isso. Sabe quando você está pensando numa música, a pessoa canta? Já aconteceu? Você pensa em fazer uma coisa, a pessoa faz? Você quer falar uma coisa, do nada a pessoa já sabia que você falou isso para mim. Alguma coisa me disse aqui, porque é uma troca de pensamento. E quando nós pensamos naqueles que têm necessidade, nós mandamos essas energias de cura para eles. Certo? O passe, ele é um tratamento extremamente eficaz. Na nossa casa espírita, a forma de trabalho lá é assim, é a palestra, o passe, uma parte que nós chamamos de desobsessão, né? E a outra parte que é o atendimento, a consulta com os mentores, né? O cuidado ali. Aí tem o atendimento fraterno. Na verdade, seu passe começa com os nossos irmãos do atendimento fraterno na recepção, né? E aí, eu costumo dizer o seguinte, que a parte mais importante que nós temos na casa espírita é o nosso salão
com a palestra e também o passe. Porque o passe ele vai te fortalecer, ele vai edificar, fortalecer aquilo que você precisa. Quando eu disse para vocês da pessoa que chegou, né, devido àquela situação, ela estava com energia, com o campo alterado, tá? Mas isso aconteceu naquele dia. Podem ocorrer situações de pessoas que chegam na casa espírita com deficiências no perispírito, certo? Vou relatar uma outra situação a vocês. Não exposição, tá, meus irmãos, mas no sentido de informação, certo? Uma pessoa procurava a casa espírita com dores de cabeça que não cessavam, né? E ela chegou a relatar que vendeu tudo que tinha e gastou com médicos porque a dor não cessava. Um dia nós pedimos a misericórdia de Jesus, que a espiritualidade amiga deixasse compreender o que estava acontecendo. E aí, num anseio assim de um flash, né, nós olhamos e ela tinha uma abertura muito grande assim na face. Mas aquilo estava, né? Ela estava, só que estava no perispírito dela. Aí a equipe mediúnica entendeu aonde precisava tratar, o porquê daquela dor. Porque eram questões que vinham se arrastando de vidas, de momentos anteriores. E o perispírito daquela irmã, ela estava com uma certa deficiência, estava precisando de reequilíbrio, né? E foi ali que, com o passar do tempo, com os tratamentos específicos, essa pessoa sarou dessa dor. Mas os médicos não conseguiam encontrar. Por quê? Porque estavam procurando a matéria e aonde precisava tratar. Precisava tratar o espírito. Nós precisamos tratar o nosso espírito. Sempre, sempre. Com leituras, com passe, com palestras, né? Com a música, com tranquilidade, com a leitura. Fazendo o bem, nós tratamos o espírito. Igual há pouco eu disse para vocês, olha, hoje a previsão é 6, 7 graus. Se alguém for sair aí, tiver um cobertor, tiver alguma coisa que não esteja usando, põe no carro que vocês vão encontrar alguém que precisa. Você pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Tá? Fez janta? Fez suficiente? Pode ter certeza que tem gente lá fora que está precisando. Tá frio. Tá frio. E quando você faz isso, você está tratando o seu espírito, viu? E aí, nesse processo de tratamento, nós precisamos de alguém que nós chamamos de médium, né? O médium. O médium é um mediador, né? O médium é aquele que faz um intermédio ali entre a espiritualidade e a necessidade do nosso irmão. E todos nós temos condições de fazer isso. Alguns têm umas condições mais, têm um potencial mediúnico maior, outros menor, porém todos têm condições de fazer isso. Aí lá no Livro dos Espíritos, tem algumas questões. No Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, tá? No capítulo 14, o item 176. Ele diz assim pra gente, podem considerar-se as pessoas dotadas de força magnética como formando uma variedade de médiums? O que é isso de força magnética? Vamos lá. Vou dar um exemplo de uma pessoa com força magnética. Sabe a benzedeira? O benzedor? Que benze cobreiro? Que benze verruga? Que cai? Ali. Sabe aquelas pessoas
que benzia a serpente, benzia as coisas, força magnética. Sabe o pastor da sua igreja, que você chega com a dor, com caroço, alguma coisa assim, ele impõe as mãos ali e cura? Força magnética. Lá na casa espírita, quando você chega naquela aflição, naquela dificuldade, o médium vai lá e impõe as mãos sobre você. Você melhora? O que é isso? Força magnética. Então, não há o que duvide. Não há dúvidas a respeito disso. É outra coisa que a gente precisa desmistificar, né? Às vezes nós colocamos a questão mediúnica na casa espírita, e não é só lá na casa espírita, não. Existem questões mediúnicas a todo instante. Ah, mas eu não mexo com negócio de centro, eu nem vou, né? Mas eu tenho uma intuição danada. Parabéns. Muito bem, é disso que nós estamos falando. Acaba que nós falamos a mesma língua, né? Das mesmas situações, só que com percepções, com visões diferentes, certo? Mais uma questão aqui, diz assim, ó, no livro dos médiuns. Entretanto, o médium é intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, magnetizador, aurindo em si mesmo a força de que se utiliza. Não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. Existem alguns momentos em que o médium ele consegue por si só tratar aquele irmão que tem necessidade, certo? Por si só. Então ele não precisa da espiritualidade, digamos assim. Ele por si só já tem os fluidos ali que ele consegue condensar e consegue direcionar para aquele irmão que está necessitando, sabe? Então, ó, aí vem uma outra questãozinha aqui, ó. Agiria com maior eficiência aquele que, tendo a força magnética, acreditasse na intervenção dos espíritos? Não, então espera aí. Eu sei que eu consigo tratar uma pessoa, mas eu não sei como. E se eu acreditasse na espiritualidade? Primeiro a gente precisa se alinhar numa coisa aqui. A gente acreditando ou não, a espiritualidade está aí. Tá? É a mesma coisa de falar assim, olha, eu não acredito em Deus. Não faz diferença, Deus está aí. Eu não acredito em espírito. Não vai fazer diferença, tudo bem. Mas o espírito está aí, certo? Então aí a espiritualidade diz assim pra gente, ó. Faria coisas que considereis milagres. Vou relatar uma outra situação para vocês. Uma senhora na casa espírita, ela estava para fazer um procedimento na mama. Ela estava com um nódulo na mama, né? Ia fazer uma punção, né? Para fazer biópsia e tudo. E aí foi lá, fez exames, marcou e tal, tudo bem. Foi na casa espírita, ela foi orientada a fazer 3 dias de tratamento, 3 tratamentos, algo assim, né? E fez esses tratamentos. Na outra semana, ela foi para poder fazer a cirurgia, né? Fazer a retirada lá da amostra, né? E aí diz ela que ela deitada, olhava assim para o lado, aquelas agulhas, né? Para poder ir lá fazer essa punção e retirar. Um médico apalpou a mama dela. E aí falou, cadê? E ela, cadê o quê, doutor? Cadê o nódulo? E aí? Ele falou, não tem nódulo mais. Como não tem nódulo? Não tem. Acontece isso? Acontece. É milagre?
Pode ser um milagre. Milagre da fé, milagre da força, milagre do merecimento, milagre que a espiritualidade, primeiramente Deus, permite que ocorra. Né? Então, ela não fez, depois o médico passou, pediu, falou, não, vamos fazer outro raio-x aqui, né, para ver o que está acontecendo aí. Foi olhar, não tinha mais nada. Acabou. Falou, não, eu não tenho que tratar a senhora. Só que eu não sei dizer para a senhora o que aconteceu. E isso foi no intervalo assim de um mês, sabe? É um dos casos, né? É um dos casos. Outro caso, uma situação de uma pessoa que precisava fazer uma cirurgia no coração. Procurou a casa espírita. E essa pessoa foi, a espiritualidade marcou o tratamento e fez esse tratamento a eles, né? A ele. E depois voltou ao médico para refazer os exames, por ser uma cirurgia delicada no coração. O médico olhou a radiografia, disse, aonde você fez essa cirurgia? Aí ele levou as chapas, né, da radiografia para que a gente pudesse ver. Só tinha o sinal lá do cortado e não tinha mais o que fazer a cirurgia. Médios da casa que isso aconteceram. Então, enfim, o tratamento espiritual, ele é real. Ele é real. Ele está junto com a ciência. Por isso que vários médicos ainda indicam, falam assim, olha, procura uma casa espírita. Vão fazer o tratamento aqui, mas você procura uma casa espírita. E a casa espírita, ela está sempre de braços abertos para poder acolher. A nossa casa espírita, ela está sempre de braços abertos para poder acolher. Sabemos que agora tem essa dificuldade no momento de pandemia, mas aqui na página, se você precisar marcar um tratamento, alguma coisa, fique à vontade. Nós temos mais de 10 médios que estão logados aqui para poder atender, para fazer registro, para poder marcar. Vocês podem fazer, sintam-se à vontade. Vocês são responsabilidade nossa. Nós entramos no espiritismo, na casa espírita, não é para falar, nossa, que bonzinho está no espírito. Não é isso, não. Nós estamos na casa espírita para quê? Para trabalhar, para conceder esse amparo a quem necessita. Porque nós somos os maiores necessitados. Então, às vezes você chega ali, fica sem jeito, né, de falar alguma coisa. Chega lá e fala, não, mas eu vou dar trabalho. Não é trabalho, é oportunidade. A sua dificuldade é a oportunidade que eu tenho, que a nossa equipe mediúnica tem, de fazer o bem, como Jesus ensinou, como fomos orientados. Então, se você estiver precisando, pode procurar a equipe mediúnica, eles estão ali prontos. Alguém vai te responder, nós somos mais de 10 pessoas que estamos ali logados o tempo todo, viu? A gente marca o tratamento à distância, marca junto com o passe e as coisas elas acontecem. São N relatos de questões de tratamentos espirituais aí que eles foram ocorrendo, tá? Eles foram ocorrendo, questão de cirurgia e tudo. Por quê? Porque na hora que você marca aquele tratamento, o médium se coloca, quando nós fazemos, né, o tratamento, eu fico aqui nessa mesma sala, coloco essa música aqui, ó, e a gente começa a mentalizar em cada um de vocês, pedindo pela família de vocês, pedindo pela saúde de vocês, porque precisamos disso. É algo que é natural. É algo que nós temos que compreender que estamos assim uma fraternidade universal e nós temos responsabilidade com vocês. Por isso que o trabalho é sério, por isso que as coisas acontecem, por isso que tem esses resultados, por isso que tem esses sustos. Uma senhora ia na casa espírita, né?
E aí ela tem um tumor no cérebro e existe uma questão de pressão, né? Tava com essa pressão e tudo. E eles iam fazer alguns exames para operar ela se aquilo não resolvesse, né? Foi marcado alguns tratamentos também. E depois ela contou que o mentor disse a ela assim: nós vamos dar um susto neles, viu? Neles era no médico, né, da Terra. E aí ele foi, os mentores que atenderam ela colocaram um dreno, colocaram algumas coisas lá. Chegou em São Paulo, né, em Barretos, para poder fazer mais alguns exames e dar continuidade ao procedimento, né? Que ali tem que fazer, furar, tirar o líquido, tal. A espiritualidade, meus irmãos, colocaram um dreno plasmado. Como assim plasmado? Fez um dreno espiritual, né? Ah, não, falei, você tá ficando doido. Tá. Fala isso lá para os médicos, que ela estava com a pressão na cabeça devido a produção excessiva de um líquido, né? E eles precisavam ir lá e retirar esse líquido por meio de uma intervenção cirúrgica para amenizar a pressão na cabeça dela. Aí eu digo para vocês assim, olha, eles colocaram, a espiritualidade colocou um dreno espiritual. Aí você vira para ele e fala assim, o Cleiton tá doido. Vai falar isso lá para os médicos, que na hora que chegaram lá, foram refazer os exames, mandaram ela embora. Falou assim, nós não temos o que fazer com a senhora, a pressão acabou. E ela, minha dor acabou também. Vem embora. Ela foi lá em Barretos, refez os exames, não tinha mais nada, veio embora. Aí na hora que ela chegou aqui, eles foi à casa espírita novamente e retirou os drenos que tinham colocado lá. E aí, quem explica isso? Explica o tratamento espiritual. Não é o tratamento espírita, tá, meus irmãos? É o tratamento espiritual, a qual todos nós temos condições de fazer. Outro dia conversava com uma amiga evangélica, graças a Deus. Ela dizia assim que no decorrer de uma reunião, ela sentia uma vontade muito grande de orar nas pernas de uma pessoa. Aí você imagina a situação. Se do nada a pessoa está ali, você chega e fala assim, deixa eu rezar nas suas pernas e tal, né? Fazer uma prece nas suas pernas, né? Primeiro a gente assusta. Mas a fé, ela condensa tudo isso, ela acata isso com força. Aí a pessoa deu permissão para que isso acontecesse. Na hora que ela encerrou a prece, a pessoa disse assim para ela: obrigado. A dor que eu estava nas minhas pernas desapareceu. Quem explica isso? O Espiritismo explica, certo? A espiritualidade explica. Então, no decorrer desses tratamentos espíritas, meus irmãos, o que a gente precisa é, primeiramente, controlar o nosso pensamento. Porque o nosso pensamento, ele vai influenciar em tudo isso. Ele vai influenciar. Nós precisamos administrar isso. Seja ele de uma forma às vezes mais invasiva, como às vezes as pessoas elas vão em algumas casas espíritas que realizam corte, né, fazem aqueles processos ali, seja a distância igual está ocorrendo. Vou contar para vocês uma situação da distância. Uma pessoa procurou a equipe, né, para marcar um tratamento, para fazer um tratamento nos olhos. O tratamento durou cerca de 15, 20 minutos. Na hora que terminou o tratamento, enviou uma mensagem para a equipe assim: mas o que aconteceu? O que aconteceu o quê, meu irmão? Eu não estava enxergando direito, agora eu estou vendo meu celular, o que é isso? Aí a equipe só respondeu assim: merecimento e fé. É só isso.
Então, o tratamento, ele acontece. Por quê? Porque a espiritualidade, ela está em todo local. Jesus e sua misericórdia, ela está em todo local. Cuidando, amparando, permitindo esses trabalhos. Não é questão do médium somente, não. Envolve ali o médium, envolve a espiritualidade e envolve aquele que está recebendo. Porque às vezes nós achamos que nós vamos receber o passe, nós vamos receber o tratamento, eu não preciso fazer nada, eu simplesmente vou ficar ali recebendo aquilo. E não é assim. Nós precisamos participar desse processo. Nós precisamos participar desse momento. Abrir o campo, elevar o perdão. Eu falei assim, mas eu estou tão cansado, estou tão dolorido. Mas tenha força, tenha convicção de que você vai ficar bem. Tá? Faça isso, viu? E o pensamento, ele ajuda. Na verdade, é a parte principal desse processo. O livro da Gênesis tem uma passagem que diz assim pra gente, ó: o pensamento produz uma espécie de efeito físico que reage sobre a moral. E isso é isso unicamente o que o Espiritismo poderia fazer compreender. O pensamento, ele movimenta tudo. Fleiser, mas eu preciso ter fé para eu receber? Depende, o que você julga como fé? Acreditar? Não, você não tem necessidade. Se você tiver merecimento para que aquilo aconteça, vai acontecer. Se você não tiver merecimento e tiver a necessidade que aquilo aconteça, vai acontecer também. Entende? Porque às vezes a gente fala em merecimento, vamos ver uma situação, fica uma questão assim, às vezes eu peço para Deus, aí não acontece, né? De imediato aquilo que eu gostaria. Aí você olha e fala assim, poxa Deus, eu não mereço. Não é? Então, ó, nós temos sim que ter um processo de merecimento, né? Mas todos nós merecemos ter saúde, todos nós merecemos ter paz, todos nós merecemos ter amor, todos nós merecemos isso. Mas às vezes não é o momento para que eu receba, entende? Então não é assim que você vai ser menos bom aos olhos de Deus, menos merecedor aos olhos de Deus. Não é isso. Não olhe. Quando a gente fala merecimento, acho que alguém até falou aqui a respeito de merecimento, a Clécia agora mesmo. Então é um merecimento assim, ó. É o momento para que eu receba essa cura. Se for o momento, você vai receber. Se não for o momento, às vezes se eu precisar passar por aquilo por mais algum tempo, eu vou passar até chegar o momento adequado, tá? Então, vamos deixar isso bem esclarecido, porque eu não quero que ninguém termine a noite e fale assim, poxa, aquela vez eu pedi para Deus esse negócio, aí Deus olhou para mim e falou assim, Andressa, você não merece isso não, você não merece não, você vai receber hoje não, né? Entende? Não é isso, viu gente? Não é isso. O merecimento, ele vai de acordo com o tempo. Vamos supor, você está com dificuldade na matéria aí por 2 anos, né? Se for o momento que isso seja encerrado, vai ser encerrado. Você pode ter certeza disso, né? Uma outra situação, uma pessoa passava por um processo de infecção há cerca de 6 anos, né? Foi direcionada à casa espírita, recebeu os tratamentos na casa espírita, fez cirurgias ali, acho, 2 vezes, 3 vezes mais ou menos. Acabou. Algo que ela sofreu durante 6 anos, né?
isso se encerrou no momento certo. O Chico Xavier, ele tinha vários problemas, uma visão, tinha dores extremas. Aí eu pergunto para vocês, Chico Xavier não merecia ser curado? Será que Deus olhou e falou assim, Chico, você não está muito bom não, você não está merecendo ser curado não, você vai aguentar isso aí mais um pouco. Se ele não tinha merecimento, gente, quem somos nós? Tá? Então, quando falarmos sobre o merecimento, eu quero que fique aí com vocês a ideia de que esse merecimento é o momento adequado para que aquilo ocorra. Então, se eu preciso passar por essa dificuldade por 2 anos, por 1 mês, 1 dia, 6 anos, como passava essa nossa irmã, nós vamos passar. No momento certo eu vou ser direcionado e o que tem que acontecer vai acontecer. Certo? Aí fala assim, não gente, mas esse negócio que o Fleice está falando de tratamento espiritual, isso é conversa. Isso é conversa. Mas como assim conversa? Não, é um negócio que está lá nos livros, que um cara, escreveu aí um tempo. Aí, em 2016, 2 universidades de Minas Gerais, mais precisamente Uberaba, iniciaram pesquisas a respeito do passe espírita e o tratamento espiritual. Em 2016 iniciaram a pesquisa, em 2019 fizeram a publicação do artigo confirmando que o tratamento espiritual é eficaz. A ciência simplesmente está confirmando aquilo que a espiritualidade nos trouxe. A ciência está confirmando aquilo que Jesus nos trouxe. Que o passe espírita, não é o passe espírita, nós já combinamos também, que o passe, que a imposição de mãos auxilia no tratamento. Tá nas páginas aí, vocês podem fazer essa pesquisa, tá? Aí foram feitas lá série de pesquisas, em algumas, por exemplo, crianças no neonatal que recebiam o passe espírita, que recebiam o passe. Essas crianças, elas tinham alta 7 dias antes das outras. Com os adultos, dá certo em criança? Tá? Com os adultos, da mesma maneira. Os adultos, eles apresentavam uma melhora significativa e recebiam alta antes do que aqueles que não recebiam o passe. Sendo que 90% das pessoas aceitaram receber o passe. Certo? Por que 90%? Porque todo mundo que não aceitou tem as escolhas, né, gente? Tem as escolhas, tem a forma de pensamento, porque às vezes a gente acha que o passe é espírita e às vezes muita gente ainda tem uma ideia pré-formada que o passe, que o espiritismo é algo que é ruim, né, que faz um mal, que faz não sei o que. Né? Falta de entendimento, a gente entende, né? Essa falta de compreensão, não tem problema algum. Mas dos 90% dos pacientes que aceitaram receber, eles recebiam alta antes do tempo, tinha um controle maior da pressão arterial, do nervosismo, da ansiedade, tudo isso. E quem está dizendo isso é o Fleiser? Não, o Fleiser não entende nada de medicina, né? Entende um pouquinho de ciência de algumas coisas, mas muito, muito pouco. E diante disso é a ciência que está falando, tá? Que confirma que o passe ele ajuda. A imposição de mãos ajuda na melhora. E quando algumas pessoas estão na casa espírita, alguns médios, né, começam um processo de trabalho, sabe o que eles mais reclamam pra gente? Eu sei que tem alguns que estão assistindo a gente aqui e que coisa vocês podem até se pronunciar, né? Eles dizem assim, isso aqui dói muito, ó. Dói, queima, esfria, normalmente queima.
os braços e tudo. Por que que isso acontece? Porque pega a energia, quando passa muita energia em um fio, o fio esquenta, não esquenta? Normal, ó, ciência, né? Física. Quando passa energia, muita energia, em um determinado fio ali, ele esquenta, certo? O médium é como se fosse esse fio que vai direcionar esse tratamento para as pessoas. Então, por isso que a mão dói. A mão dói. Ah, não, Fleise, mas é de ficar assim? Não, mas fica assim poucos segundos, depois volta na posição aqui, tá? A mão esquenta, fica trêmula e várias outras coisas que ocorrem aí, certo? Os médiuns passistas, eles percebem tudo isso, tá? Então, meus irmãos, como eu falei para vocês há pouco, Mariana, pode chamar no message aí do Facebook, na página do centro, tá? Pode chamar sim, certo? Pode chamar que a equipe vai marcar o tratamento para vocês. Então, nós precisamos difundir, nós precisamos informar as pessoas sobre esses tratamentos. Não é o tratamento espírita, é o tratamento humano. É o tratamento que Deus deixou aqui, que agora que nós estamos tendo conhecimento, para curar o nosso semelhante. Cura das dores da alma, cura das dores físicas, cura de outras tantas dores que nós temos aí. Dores essas que podem estar enraizadas de vidas de momentos anteriores. Dores essas que eu posso ter colocado, trazido para hoje. E o Espiritismo, ele traz a consciência no ser. Ele permite que o ser tenha um despertar de consciência e fala assim, poxa, eu estou passando por isso, eu posso ter esse problema por meio de minha própria responsabilidade. E quando nós temos consciência disso, o tratamento ele é extremamente eficaz. Então, sintam-se à vontade, podem compartilhar essa transmissão, podem chamar aqui na página da Casa Espírita, né, do século, que tem uma equipe ali, sabe, porreta mesmo, pessoal muito bacana para poder atender, para poder conversar com todos vocês. E a gente está sempre à disposição. E nunca se esqueça, a espiritualidade, ela participa de todos os nossos processos. A espiritualidade, ela está presente em todos os nossos processos. Na hora que você se submete a um tratamento espiritual, nós estamos tratando o seu espírito. Porque o espírito, ele é o primeiro a adoecer, depois que passa para o corpo físico. Não sou eu que estou falando isso, não. Kardec falou isso há cerca de 160 anos atrás, mas a ciência já está descobrindo isso nos dias de hoje. Depois façam a respeito, façam uma breve pesquisa aí, vou pedir para algum dos nossos médios publicar também, tá? Sobre a questão do passe espírita, para que todos tenham acesso. Então, sintam-se à vontade. Nós estamos aqui na total e única função de cuidar, de amparar todos vocês. Vamos pedir então o encerramento da nossa reunião. Eu agradeço muito a presença, o acompanhamento que vocês fizeram. E no decorrer desses momentos aí difíceis, né, que passamos, graças a Deus, vamos tentar equilibrar a nossa mente, tá? Vamos tentar equilibrar as coisas. Tá tudo tão difícil, já tem uma egrégora tão densa no planeta, né, devido a esse processo de pandemia e outras questões que estamos vivenciando aí, certo? Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, conversando, né? Ricardo, Andréia, Leia, Lohane, boa noite.
G, Ana Lúcia, Gilberto, Norma, boa noite, Roger, boa noite, Andréia, Ricardo, Daniel, Lilian, Yolanda. Firma, tá? Quem é Yolanda? Firma aí que nós tá firmando aqui pra você, viu? Não, você vai ficar boa, tá hospitalizada ainda, né? Mas você vai ficar bem. Tem muita gente aqui que tá pedindo pela senhora, a senhora vai ficar boa, tá? Vai passar tudo isso. Tudo passa, minha irmã, né? Nós vivemos assim momentos, às vezes, tudo é para fortalecer, né? Tudo é de fortalecimento. Os momentos e aqueles, como disse o Chico, os piores momentos que nós temos na nossa vida são os melhores momentos para que possamos melhorar. Então, às vezes nós nos deparamos com certas questões na vida e essas questões, elas vêm de uma forma que aí quase te derruba. Aí você fala assim, não vai derrubar não, mas eu já sei no que eu estou fraquejando, eu já sei no que eu preciso melhorar, né? Tá? Então, os momentos de dificuldade são os momentos de fortalecimento da gente também, viu? Oi, Mariana, e vai ficar melhor, você tem que firmar, você dá um jeito aí, tá? Dá um jeito e a gente tá aqui. Leidinha, minha parceira de sempre, Andréia, Andressa. Oi, Sol, boa noite. Clécia, boa noite. Leidinha, médicos da terra e médicos espirituais trabalham juntos o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu vou contar outra situação para vocês, ó. Tá frio, né? Eu acho que ninguém vai sair de casa agora. Eu estava com uma prima que ia fazer um procedimento cirúrgico, só que os médicos não sabiam muito bem o que precisava, né? O que estava acontecendo e tal. E a gente não sabia quando que ela ia fazer cirurgia nem nada, sabia que ela estava internada, né? E aí eu acordei, tive um sonho à noite, que eu estava no hospital, tratando uma pessoa com as características físicas dela. Tratando não, acompanhando, tratando, não consigo dizer muito bem para vocês. E tudo bem, aí na hora que eu abri, né, contei o sonho para Ana e tal, abri o celular, o irmão dela, meu primo, né, mandou uma mensagem e falou assim, olha, Fleizinho, ela fez a cirurgia hoje. Aí eu fui entender o sonho. Na verdade, nós saímos daqui e fomos lá acompanhar aquele processo, tá, Leidinha? Então, eu não sei em que aspecto, às vezes com certeza eu fiquei só olhando, né, ou segurando a vasilhinha de algodão, porque nós não sabemos, né, o que nós fomos anteriormente. Às vezes eu posso ter algum conhecimento para contribuir, mas a espiritualidade e os médicos trabalham constantemente juntos, constantemente. Existem situações que os médicos fazem algum procedimento que depois termina e fala assim, eu não sei te explicar. Não sei te explicar por que ocorreu dessa maneira, né? Meu padrasto mesmo, outro dia precisou de uma intervenção e na hora que terminou o médico falou, não sei por que aconteceu assim. Mas por quê? A espiritualidade, ela está acompanhando, tá? Acompanhando e guiando sempre. Oi, Andressa. Obrigado eu. E isso, vamos ajudar. Vamos fazer isso. É uma corrente mesmo, tá? Mariana, e a questão de autocura? Estamos amparados pela espiritualidade? Massa! Que massa! A autocura. Quando você policia os pensamentos, quando você se busca se energizar, se equilibrar, você está se curando. Quando você condensa esses fluidos e fala, não, eu vou ficar em paz, você está se curando. Quando você perdoa, Mariana, você está se curando. Quando você deixa de se importar com questões que outrora te machucam, te trazem desgosto, te trazem chateação, você está se curando, certo? E você pode ter certeza que existe algum fluido externo que também está te amparando aí.
É sem dúvida, viu? Sem dúvida. Depois alguém coloca aqui também, Lídia, se puder, questão do autopasse, tá? Fazendo um favor. Isso, Mariana, pode chamar por aqui, viu? Pode chamar por aqui. Não aqui no chat, pode mandar mensagem no particular, que aí só os médios que vão ver. Gratidão, Leia, obrigado. É para o nosso conhecimento, nosso e meu, que a gente aprende a dessa, tá? Yolanda, com Deus. Keila, Deus abençoe a todos e proteja os mais necessitados nesse frio aqui em Goiás. Ei, meu Deus do céu. Vamos lá então, né? Combinado. Vamos fechar os nossos olhos em agradecimento a Deus e a espiritualidade amiga. Pedir a intervenção divina para que possam receber nesse instante a energia que é necessária para a cura, para o tratamento. Vamos pedir pelos nossos irmãos, o Alfredo, o Reginaldo, a Yolanda, para que eles possam receber as energias que são necessárias, que as suas forças sejam restabelecidas, desde a planta dos seus pés até o alto da sua cabeça. Permita, Senhor, que esses fluidos eles sejam direcionados a todos os irmãos que estão nos acompanhando nesse instante, levando cura, levando amparo, levando tranquilidade. Abençoa, Mestre amado, os familiares dos nossos irmãos. Abençoa, Mestre amado, os lares, o trabalho, os amigos, todos aqueles que estão nesse instante em nosso pensamento. Que as energias que estão sendo desprendidas nesse instante de cada um dos irmãos que estão colaborando possa ir até os hospitais, possa ir até os médicos, aos enfermeiros, a todos os profissionais de frente. Que esses fluidos eles sejam direcionados também aos nossos irmãos que estão em situação de rua, que eles possam ser aquecidos, que o Senhor direcione aos irmãos amigos que possam passar de alguma maneira e contribuir para o acalento e aquecimento do corpo físico. Pedimos ao Pai amado que essas energias igualmente sejam encaminhadas aos nossos políticos, nossos governantes, para que tomem as melhores decisões. Que esses fluidos eles sejam de limpeza, de tratamento e de equilíbrio para todos aqueles que necessitam. E assim, vamos dar por finalizado esse processo de tratamento com a prece que o Senhor nos deixou em terra. Ao Pai nosso que estais aos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ao pão nosso de cada dia, que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis entregues nem em erros, nem em tentações, mas livra-nos da prática de todo e qualquer mal, e que assim seja. Então, os nossos irmãos e a Maria do Rosário, viu, gente? Que a gente firmar o pensamento e direcionar as preces para ela. E aí, vou deixar falamos tanto em pensamento, né? Que vou deixar uma frase aqui de um pensador, um cientista, Tesla. Ele inventou aí, quem tiver controle remoto, tá? Ele inventou o controle remoto, ele inventou o motor por propulsão, a transmissão, começou a ter aquela ideia também a respeito da transmissão de energia sem fios, viu? Muita coisa aí. Ele disse assim, ó: a energia de um único pensamento pode determinar o movimento de um universo. A energia de um único pensamento
pode determinar o movimento de um universo. Nikola Tesla. Vamos pensar a respeito disso. Que na hora que nós fizemos a nossa prece aqui, teve muita energia envolvida, viu? Que Jesus abençoe a todos vocês. Vocês fiquem em paz. Se precisar da nossa equipe mediúnica, nós estamos à disposição. Sintam-se à vontade para compartilhar, para indicar a página, viu? Nós estamos aqui à disposição de vocês. Que Jesus possa amparar e cuidar de todo mundo. Lázaro, minha prima, gratidão novamente. Que Jesus cuida sempre. Boa noite. Boa noite, Guilherme.